A Sul-Americana passou uma competição, nós saímos da Copa do Brasil, a Sul-Americana passou a ser uma competição de importância para nós, porque ela valoriza muito a ida para o Mundial, valoriza tudo. E quando você está numa empresa, você conversa com as pessoas, você não entendeu porque você não tem uma informação precisa. Então, eu estou falando para você entender agora, tá? Então, quando o presidente me chama para conversar, é o seguinte, nós conversamos, como nós conversamos sempre, quando nós falamos prioridade ao brasileiro, porque foi decidido com o Alessandro, com o presidente, que a prioridade ao brasileiro seria a Copa do Brasil. Quando nós saímos da Copa do Brasil, o presidente reuniu a gente, nós reunimos de novo, a prioridade agora é o seguinte, é o brasileiro para tentar ir para a Libertadores, chegar lá em cima, mas nós temos uma importância na Sul-Americana. Qual o problema de uma empresa acontecer dessa forma? Nenhum problema. É assim que funciona. As pessoas acham que eu chego lá e decido tudo que eu falo aqui é conversar internamente. Então, só para você entender. E a outra é o seguinte, cara, aonde está escrito que eu tenho que chegar no intervalo do jogo e mudar 3 jogadores, porque eu já fiz outras vezes? Onde é que está escrito isso? Então deixa eu falar um negócio para você. Se você não quer entender, eu não posso fazer nada. Mas onde é que está escrito em algum lugar que eu tenha que fazer a substituição no intervalo ou não? Eu já fiz tudo, já fiz no intervalo, já fiz em primeiro tempo, já fiz no final, já fiz tudo que tem que fazer. Já joguei com 3 zagueiros, já joguei com 4, já joguei com 5. Onde é que você não consegue entender? Então é questão de boa vontade. Então estou te explicando para você poder entender um pouquinho. Puxa, fala um pouquinho aí da volta do Mosquito, esse gol importante. E também fala qual a importância desse pontinho conquistado aqui em Belo Horizonte. Cara, assim, eu quero dar importância ao seguinte, cara. Todo mundo ficou muito chateado. Eu vi muitas notícias, até uma que me assustou bastante. Tá? Que é, como ele falou, ele não entende, mas é porque as informações, talvez os caras que passam informação não são os caras que precisam passar informação, né? Cara, aí o cara solta alguma coisa. Vocês sabiam que eu treinei às 2h30 da tarde para 3 horas lá no CT? Fiz uma parte tática, porque eu não podia fazer parte tática em estádio aberto. Só não entende quem não quer. Aí o cara vai noticiar que não houve parte tática, que eu não treinei parte tática para um jogo decisivo. É uma questão de boa vontade, de bom senso ou de sacanagem. Só pode ser, cara. Foi noticiar uma coisa dessa, porque nós marcamos assim, cara, como é que eu vou fazer um trabalho tático? Vai estar todo mundo lá, um treino aberto, como é que eu vou fazer taticamente lá? O que eu fiz? Marquei com o pessoal, vamos chegar um pouquinho mais cedo, vamos fazer a parte tática, depois vamos para lá fazer uma recreação. Cara, eu fiz a coisa, aí o cara, não, porque o jogador... Que jogador informou porra nenhuma? Não tem nada de jogador informou, isso é bobagem, cara. Isso é sacanagem, porque sempre sai as coisas assim, tipo, acabou o jogo, perdemos uma competição. O treinador é execrado, 2 jogadores são... O treinador tem que ser mandado embora, 2 jogadores são execrados, ou 3, porque perdeu. Claro, nós perdemos a competição. Nós estamos chateados, sabe por quê? E eu vi isso. Meu time ficou arriado após a perda. Lá embaixo, sabe por quê? Porque nós estávamos muito empenhados em fazer o Corinthians poder ganhar. Muito empenhados. Nós saímos numa situação muito adversa para uma situação de semifinal da Copa do Brasil. Então nós estávamos empenhados, perdemos. Aí você vai lá embaixo. Luxemburgo falou aí depois desse empate do Corinthians com sabor de vitória. Gol no finalzinho e algumas coisas para a gente destrinchar aqui. Primeira resposta dele tem a ver com a história da Sul-Americana, né? Sinceramente, eu não vejo nenhum problema em mudança de rota. Eu também não vejo problema nenhum em mudar a rota. O ano passado, o Rogério Ceni começou o ano com um discurso no São Paulo de que, olha, o foco é o brasileiro, para a gente não passar o perrengue que a gente passou no ano anterior, flertar com zona de rebaixamento e tal. Só que a Sul-Americana e a Copa do Brasil se apresentaram de uma forma para o São Paulo que, ó, tem o Palmeiras. Aí o Rogério Ceni falou, pô, não posso levar o jogo do Palmeiras na brincadeira, temos que jogar. E passou pelo Palmeiras, foi a semifinalista da Copa do Brasil, São Paulo. Aí a coisa começou a parecer um pouco viável na Sul-Americana. E foi. E o São Paulo chegou à decisão. Então não vejo problema nenhum uma mudança de rota mediante a forma que as coisas vão se apresentando. Mas a gente só estava discutindo aqui que falta só a transparência. Falando, não, é isso aqui que a gente está brigando. Mas tem sido já um padrão das entrevistas pós-jogo do Luxemburgo, né? Na primeira, na segunda resposta, ele sobe o tom, já começa a direcionar para o lado que ele quer levar. Ele não é novo nisso aí também, e a gente sabe que a estratégia de comunicação é essa. Antes mesmo da coletiva, a gente já falava como tem sido esse discurso, né? E, de fato, não tem nenhum problema. A gente sabe que um time como o Corinthians trabalha para ganhar títulos, não vai ser campeão brasileiro, já não vai ser de nenhuma outra competição, e a Sul-Americana é a grande possibilidade de título que se apresenta. Então, não tem nada de errado, até pelo desgaste que foi no meio da semana, né? Então, eu nem acho que a pergunta tenha sido feita de má intenção, nem para a gente não conseguiu ouvir a pergunta, coisa, né? Acho que quem está em casa também não, mas... É que nesse caso, eu acho que ele levou para o pessoal. Porque, primeiro, o problema está antes. O problema quando ele vem com um discurso que não é o verdadeiro.
Na véspera do jogo com o São Paulo, ele falou, não, tudo bem, o jogo com o São Paulo não é tão importante assim. E era. Claro. Lógico que é. Pelo amor de Deus, você falar que um clássico contra... Até no jogo de... final. Não é? Então. Até num jogo de botão, o jogo contra o São Paulo, ele é extremamente relevante. Então, acho que o que ele se indigna é com isso, que ele fala assim, o que tem mudar de opinião? Sinal que já mudou. Não é verdade? Quem faz é sinal que já está assumindo que mudou. A história, acho que o que incomoda é que é o seguinte, ele é muito cobrado, porque lá atrás, no jogo contra o Liverpool, ainda pela Libertadores... Colocou a molecada, a impressão que dava é que não estava nem fazendo força para ir para a Sul-Americana, para ficar em terceiro, nenhuma. Deixa aí. Aí a molecada foi lá e foi bem, foi 3-0 aquele jogo, né? Aí foi para o jogo pré-oitavas ali da Sul-Americana, contra o Universitário, e também parecia... Aí passou, aí a coisa foi se apresentando e falou, opa, peraí, eu achava que eu não tinha elenco para 3 competições, de repente essa molecada foi aparecendo, como você lembrou agora há pouco, né, Eugênio? Essa molecada foi aparecendo, apareceu o Moscarda, aí eu consigo jogar com aqui, aí aparece o Felipe Augusto, que fez um gol, aí aparece o Rian, que deu aquela confusão toda, aí aparece não sei o que, ele começa a olhar e de repente ele nem tem mais 3 competições, ele tem 2, com um elenco que parece, de repente, poder ser competitivo na Sul-Americana. Ele muda o disco. Porque o Estudiantes é melhor que o Newell's. Isso bem melhor. Claro, não adianta ir com a mesma estratégia que cai fora. Olha, eu não sei, você pode até me ajudar. Contando os adversários que o Corinthians teve, inclusive na fase de grupos da Libertadores, Argentino Júnior, Del Valle, Liverpool, Universitário e Newell's. Não por acaso todos mortos, né? Todos mortos. Sim. Morreu todo mundo que estava no grupo do Corinthians na Libertadores. O Estudiantes está num patamar aí, olha, é que o Del Valle tropeçou e tal, eu não sei não se é o mais difícil ou se está ali. Talvez seja o mais difícil, considerando todos que o Corinthians enfrentou até agora. Acho que ninguém espera mais isso do Luxemburgo de hoje, né? Acho que o Luxemburgo ele é o técnico escudo. É um técnico que você procura justamente porque imagina que ele vai matar no peito algumas situações, né? A gente falou agora há pouco do Pepa e de como, às vezes, o resultado não vinha, apesar do desempenho. A sequência que o Corinthians teve de jogos sem perder, muitos desses jogos você não entendia por que não perdeu. Mas tudo bem, vamos lá, não perdeu. Estamos numa boa sequência, no final das contas é o resultado que dita a avaliação. E assim, no final das contas, ele tá lá para tentar gerir a saída de um, buscar um outro, dar confiança. Tava vendo aqui agora há pouco, né, dados da Opta, o Corinthians usou 6 jogadores sub-20 hoje. 6? Ninguém tinha usado 5 nesse Campeonato Brasileiro. Então, queira ou não, assim, você precisa ter condição também de lidar com esses garotos, de passar confiança para eles. Eu consigo ver esse mérito também, sabe? Então, eu não acho que, quando você me perguntar fora do Luxemburgo, hoje eu acho que não faz sentido. Ele fez substituição de sub-20 por sub-20. É? Né? E é um técnico, você pode falar o que quiser dele, mas ele joga o jogo. O jogo tá ruim, ele vai lá e mexe. Às vezes, surpreendendo, isso é uma das qualidades que ficaram do Vanderlei. Né? Ele, às vezes, mexe antes mesmo de pedido de torcedor. Ele enxerga, ele mexe, ele peleia até o fim da partida. Ele deveria ter mexido já no intervalo hoje. Talvez não esperado até 11, 12 do segundo tempo. Sim, e mesmo contra o São Paulo, tinha que ter mexido antes. Eu só acho que ele está demorando para mexer. Isso é um ponto. O timing, sim. Mas ele mexe, ele não morre abraçado. E sobre mudar de ideia, gente, vergonha seria o contrário. Sim. Seria o Corinthians ter a soberba de achar que menospreza a Sul-Americana e aí vai ralar no Campeonato Brasileiro para chegar entre 6. Você acha que esse elenco aí tem certeza que vai chegar entre 6? Nada indica isso. A Sul-Americana é um caminho para o ano que vem, como lembrou o Léo. Não é um caminho fácil. Eu também não vejo o Corinthians como favorito, mas eu também não vejo ele como tão pior do que todos os outros. O melhor dos times vivos na Sul-Americana é o Botafogo, pelo que vem apresentando na competição nacional. Sim. Num mata-mata, o Corinthians pode ter esperanças de tirar o Botafogo. Num mata-mata, em que as coisas se equivalem, se igualam. Eu ainda acho o caminho que não está no lado dele da chave. Eu ia falar isso. Não, mas numa aí é um jogo só ainda. Numa final, numa decisão. O caminho do Corinthians é o Estudiantes, se passar América ou Fortaleza. Sim. Né? Sofreu com a América na Copa do Brasil. Sim. Mas o América está disputando posição com o Vasco no Campeonato Brasileiro. Você entrar numa competição, achar que você não pode passar pelo América, então você nem entra na competição. Não é? Isso é fato. Então. O Fortaleza, que seria o adversário. Acho até que o Fortaleza deve tirar o América, mas, enfim, o América tem surpreendido no mata-mata. E aí sim, uma final, ou contra Botafogo, ou contra São Paulo, ou sei lá, se passar a LDU, enfim.
Que também é né? um Que time... também é difícil. Aí é um jogo só. É erro de planejamento. um Mas é o que o turbilhão. professor falou. Parece Qual muito a Flamengo. última que começou certa? Faz muito tempo. Esse elenco já é um elenco remendado. O Já é um planejamento elenco do Corinthians é remendado. um dia da marmota. Renato Augusto, Juliano, eles chegam para tapar um buraco num time que estava ameaçado de cair. Sim. Quando eles estreiam lá na Vila Belmiro, estou falando de 2, 3 O anos Juliano atrás. fez a estreia na Vila Se Belmiro. você no 0 a 0. pensar na formação, você vai ver desde o tempo em que tentou formar um time em função do Luan. Gastando muito dinheiro, não Thiago dando Nunes. jogador Ah, de e lado o pro erro. Thiago Eu tô pra Nunes. dizer que é desde o desmanche do time de 2015, praticamente. isso. Que até mesmo depois do outro título brasileiro já foi uma coisa que foi... O 17 começou o ano com o Carille, né? É. E também era aquela dúvida. Mas o 17 se perdeu uma grande oportunidade de botar as contas em ordem em silêncio. Sim. Não era um time caro, foi um time tricampeão paulista, Sim. né? Porque geralmente quando você quer colocar as contas em ordem, ficam cobrando títulos. Ali vieram títulos. Então, se tivesse essa boa vontade naquele momento, em que não se falava de reforço, acertou alguns jogadores que a gente nem achava que fosse acertar, como o Pablo, como o próprio Balbuena na primeira passagem, né? Olha que chance que se perdeu ali. Então, é complicado, vem Gente, de pra- longe. Para fechar aqui, até falar com o nosso Roger Guedes aqui, o nosso editor-chefe hoje é o Roger Guedes, para quem não sabe. Cobrimos a oferta, os caras Cobrimos queriam a levar oferta. ele, a gente cobriu. Para, Não dá, não dá. O nosso é mais caro. Não, mas ele falou, olha, era meu Sonho sonho do jogar Roger no Guedes Catar, era jogar no mas eu Catar. tinha um sonho maior ainda, comandar o linha de passe, ele falou. Aí a gente fez a proposta o, até por menos dinheiro. mas o Adson vai mesmo, né? O Alessandro meio que confirmou. Parece agora, que vai na mesmo. coletiva. E aí eu pergunto para vocês, rapidinho, você vai falar do Moscardo, né? Semana que vem, Moscardo, ok, titular, beleza, é ele nesse time, porque realmente o menino é bom, hein? É muito bom de bola. Mas é um jogador que ainda nem completou 18 anos. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado nessa evolução dele enquanto atleta. Não dá para exigir regularidade nessa faixa etária. A gente identifica facilmente o potencial técnico imenso, visão de jogo, cabeça em pé, drible curto, bom passe, aceleração, potencial de marcação, cobertura, se antecipa. Tem todas as qualidades de um excelente jogador para a sua função. Vê lá na frente, enxerga muito, mas tem 17 anos. Então, acompanhar passo a passo. Não dá para dizer assim, ele tem que ser o titular do time absoluto. Contra o Estudiantes, é uma pedreira, né? Eu acho que ele pode ser um jogador que vai ganhar espaço no elenco do Corinthians. Mas, por exemplo, para um jogo como esse, contra o meio-campo pesado e muito experiente, que tem Succhi, que tem Rodrigues, que tem Ascaciba, um meio-campo duro do Estudiantes, é um jogador que talvez, não tecnicamente, psicologicamente, sinta um pouco o peso do jogo. A gente tinha essa dúvida em relação ao São Paulo, até nós dois concordamos em manter o Maicon Sim. contra o São Paulo, justamente porque o menino é muito menino. Mas qual é a opção? É botar Maicon e Fausto Vera para assistirem, como eles assistiram o Lucas? Também não dá. Ó, ele é o perfil. Ó, esse ano no futebol mundial, a gente teve 3 volantes vendidos por mais de 100 milhões. Né? O Enzo, o Rice e agora o Caicedo. Essa está se tornando as posições mais importantes do futebol, porque é isso, cara. É o cara que sai com a bola, sabe? É o jogador resistente à pressão. E hoje, cada vez mais, você pressiona a saída, você sobe. Então, se tem um jogador com essa qualidade, são jogadores raros e que cada vez mais estão valorizados no mercado. Então, de fato, ele me parece ter um potencial gigantesco. A maturidade da jogada de hoje. Cara, era a última jogada do jogo, entendeu? Exatamente. E você teve, sabe, a tranquilidade para sair do Gilberto, para abrir o campo, para esticar. Pô, o gol não sairia sem ele. Sem dúvida. Embol Romero, Ele que o começa Mosquito, tudo. Tudo começa com ele. o gol sai porque o Moscardo fez a jogada.